Bem, se você ouvir o primeiro-ministro hoje, o país está prestes a ser privado de opinar por meio de uma eleição geral. Quanto a se concordam com a visão de Andy Burnham para o país e, de fato, com seu plano de 10 anos sobre o qual ele continua falando? Ainda este ano apresentarei um novo plano para a Grã-Bretanha, um plano de 10 anos, traçando um caminho de onde estamos agora até onde acredito que todos nós queremos que a Grã-Bretanha chegue. Não importa de onde viemos, nem qual partido apoiamos. O Partido Trabalhista parece estar com medo. Vou dizer, porém, que ainda não estou totalmente convencido pelo que ouvimos hoje. Mas o que sabemos é, depois que Keir Starmer falou muito sobre os acordos que só pôde fazer porque o Reino Unido saiu da União Europeia por causa do Brexit, agora você tem uma política de comprar produtos britânicos. Novamente, só é possível porque saímos da União Europeia. O país enfrenta ameaças muito grandes e reais. Ontem falei sobre o fato de que o Irã foi flagrado enviando supostos agentes pelo Canal da Mancha em barcos interceptados pelas autoridades britânicas. Mas isso é uma ameaça muito real à segurança nacional. E só para te lembrar de qual é a posição dos partidos sobre isso, Nigel Farage realmente levantou essa questão. E tenho que dizer que achei a resposta de alguns dos que estão no parlamento absolutamente vergonhosa, especialmente considerando o que podemos ver claramente que está acontecendo agora. Nigel Farage. Sim, obrigado, senhora vice-presidente. O ministro do Interior deve saber que há 5 anos avisei que se não saíssemos da CEDH e não deportássemos rapidamente quem chegasse a Dover em pequenos barcos, haveria uma invasão. E como esperado, estava certo. Hoje, mais 600 jovens já foram processados em Dover. Talvez haja até algum terrorista iraniano entre eles, quem sabe? O ministro do Interior aceita que a política deles de acabar com as gangues é um fracasso completo e total? Se esse é o caso, por que deveríamos acreditar em qualquer outra coisa que eles disseram? Veja, o Partido Trabalhista não tem controle sobre os barcos, assim como os conservadores também não tinham. Isso é evidente nos últimos dias. No dia 22 de julho, 172 pessoas em 3 barcos. No dia 23 de julho, 366 pessoas em 3 barcos. E no dia 24 de julho, 103 pessoas em 2 barcos. E no dia 25 de julho, 240 pessoas em 5 barcos. Então, o Partido Trabalhista, assim como os conservadores, se recusa completamente a fazer o que é necessário para parar isso. É uma vergonha absoluta. E ainda assim, é claro, continuam falando sobre uma possível eleição geral, porque você vê o Partido Trabalhista lançando propostas às pressas. Andy Burnham claramente tentando ganhar impulso e as pessoas especulando sobre essa eleição geral antecipada durante o período de lua de mel. Agora, o que é realmente interessante é que se você olhar a pesquisa da Surveyation que saiu, o que você pode ver aqui é que, na verdade, o Reform subiu 2 pontos. Então, Reform subiu, Partido Trabalhista subiu, os conservadores caíram. Só para esclarecer novamente, isso vai ser uma disputa entre 2 concorrentes. Você pode ver os liberal-democratas bem atrás, com 10, os conservadores com 19, os verdes com 8, o SNP com 3 e o Plaid Cymru com 2. Restore com 1% e você pode ver ali Andy Burnham, vendo o apoio ao Partido Trabalhista em 25%. Esse é o melhor resultado deles nas pesquisas em 10 meses, o melhor em 2026. Então, será que realmente vai melhorar nesse período de lua de mel? Com Burnham prometendo todo tipo de coisa que ele ainda não teve que justificar ou explicar como vai conseguir pagar por isso. Bem, ele foi questionado sobre isso hoje na BBC. Achei isso muito interessante. Você está muito ocupada como primeira-ministra e nosso tempo está acabando. Você afirma que sua chegada ao poder será a maior mudança no país em 4 décadas. A questão é que 25 mil pessoas votaram em você em Makerfield. Os 48 milhões de eleitores deste país não tiveram a chance de opinar sobre nenhum dos seus planos. Você descarta fazer uma eleição geral antes de 2029? Não houve uma eleição geral antecipada e o que eu diria para você é, mais de 20 e quantos milhões de pessoas você acabou de mencionar votaram em um manifesto. Nós estamos em uma democracia parlamentar. Então foi para isso que as pessoas votaram e eu vou honrar isso. Aquele manifesto. E você sabe, obviamente eu enfrentei o público em Makerfield na época em que me candidatei na eleição suplementar. As pessoas diziam, meu Deus,
Aquele distrito eleitoral votou no Reform em maio. Isso é um risco. Eu fui lá e enfrentei o público. E eu fui de porta em porta. Então, você sabe, eu fiz isso. Eu tenho o apoio dos colegas no parlamento e vivemos numa democracia parlamentar. Descartar isso. Bem, eu vou descartar isso. Não vai ter eleição geral antecipada. Eu não acho que as pessoas querem isso, sabe? As pesquisas de opinião podem dizer que tem gente que quer, tem gente que não quer. Mas a questão eu só acho que o que eu mais digo alguns querem, outros não. Mas a questão é que eu acho que o que eu mais preciso fazer é fazer a Grã-Bretanha se concentrar em colocar o país de volta onde ele deveria estar, fazer o país voltar a funcionar. Veja, isso pode ser interpretado de duas formas. Você pode acreditar na sinceridade de Burnham ou, como eu, considerar provável uma eleição antecipada. E claro, o primeiro-ministro e o líder trabalhista diriam isso, não é? Ele não vai dizer outra coisa. Ele vai tentar convocar uma votação surpresa ainda este ano, talvez até no ano que vem. Achei interessante ele dizer que não há demanda por eleição geral antecipada, mesmo após Burnham vencer a suplementar de Makefield, sem sequer disputar a eleição com base no Manifesto Trabalhista ou ser deputado na última eleição geral. Veja, dizer que as pessoas não querem uma eleição geral é um completo absurdo. Você pode ver claramente, se olhar para as pesquisas reais, o que as pessoas realmente disseram sobre uma eleição geral neste país. Está muito claro que há um enorme apoio para uma eleição geral. Negar isso é estar totalmente fora da realidade ou em negação. Um salto nas pesquisas durante a lua de mel do Partido Trabalhista pode ser sua única esperança. É por isso que acho que Burnham ainda pode fazer isso, porque uma pesquisa do Reino Unido Polling Report mostrou o Reform como o partido mais popular. Mas, em termos de cadeiras, de acordo com o cálculo e a projeção deles, o Partido Trabalhista poderia receber menos votos, mas mais cadeiras. Então, eles poderiam receber 22% dos votos, comparado ao Reform, com 25%. Mas você pode ver ali que o Partido Trabalhista ficaria com 209 deputados contra 149 do Reform. E como eu disse, ainda acho que sob uma análise séria sobre essa farra de gastos, tudo começa a desmoronar. Aqui está outro trecho de Andy Burnham falando para a BBC hoje. Me diga se você acha que Burnham está fazendo joguinho aqui, se a realidade é que ele vai convocar uma eleição geral antecipada ou não. Mas uma coisa é certa, acho que a lua de mel de Burnham não vai durar muito tempo. Quando as pessoas começarem a olhar para os números, para os gastos, para os custos. Quando você era ministra da Fazenda, ele era secretário de Defesa e afirmou claramente que o país só estaria seguro se a primeira-ministra prometesse gastar 3% da renda nacional em defesa até 2030. Você vai fazer essa promessa para nos manter seguros? Aqui e agora. Bem, eu nomeei meu novo ministro da Fazenda, muito ciente do que ele havia dito sobre a importância crítica dos gastos com defesa e da posição que ele havia tomado sobre isso. O primeiro desafio que nós dois enfrentamos é garantir que o plano de investimento em defesa seja totalmente financiado. E isso é o que está bem na nossa frente. E precisamos resolver isso enquanto avançamos em direção ao orçamento. Mais tarde, isso. Ele foi específico. Há um compromisso específico que John Healey colocou preto no branco, que tem que ser 3% até 2030. Você vai se comprometer com isso ou não? Estou absolutamente comprometido com o que prometemos aos nossos parceiros da OTAN e esse é o meu compromisso. Agora precisamos encontrar uma maneira de fazer isso. Mas eu estou comprometido. Não quero ver a Grã-Bretanha sendo vista como um país em que as pessoas não podem mais confiar